Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação. Professor César Robério, professor de História, né? Aqui é um prazer estar com vocês todos. Boa tarde especial para a nossa amiga Ruth, nossa intérprete de Libras, a Janaína, nossa diretora de imagem aqui do estúdio, e para vocês que estão aí acompanhando pelo IPTV, Pimenteiras, Patos, Oeiras, Bom Chapéu do Tempo, Jardim do Mulato, Ipiranga do Piauí, Francinópolis, Dom Inocêncio, Cocal dos Alves, Bom Jesus, Barro Duro. Rapaz, a galera tá ligada. O que é que vamos tratar hoje? Essa aqui já é a segunda aula. Se você, por alguma razão, não acompanhou a primeira aula, dá uma olhadinha lá na plataforma do canal Educação, você digita lá e você acha sem muita dificuldade, tá bom? Hoje, nós estamos tratando de duas revoluções. A primeira aula foi sobre a Revolução Mexicana, né? 1910, 1911, tem início aquele processo. E agora nós vamos trabalhar a Revolução Russa de 1917. Tá legal? Pois vem comigo, vamos lá, vamos em frente. Pessoal, como é que era o contexto da Rússia? Vamos pegar a Rússia. Interessante, porque hoje, né, século XXI, temos um país chamado Rússia, não é verdade? Antes da Rússia, havia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se desmembraram, tá certo? Mas, nesse momento que nós estamos estudando, que é o final do século XIX, começo do século XX, existia a Rússia. Então, é interessante como é que um mapa político, né, da Europa e de algumas partes do mundo vão se alternando, né, ao longo do processo histórico, né? Eu falo isso porque, no nosso caso, o Brasil, nós não tivemos, assim, significativas mudanças, né, na configuração do território, como outros países tiveram, tá bom? Voltemos os nossos olhos para a Rússia do século XIX, ou seja, as vésperas da Revolução, que vai ter início em 1917. Mas, como você pode imaginar, não se faz uma revolução assim no estalar de dedos, né? Não é coisa simples. 1917, num belo dia, os russos acordaram, vamos fazer uma revolução hoje. Não, não é assim. Os fatos foram se avolumando, né? As chateações, entendeu? O sentimento de injustiça, né? As desigualdades, os privilégios de uns e outros não, tá certo? Isso tudo vai formando, né, os ingredientes de um grande caldeirão revolucionário. Vamos lá? Rússia, século XIX. Primeiro, a falta de liberdades, né? Falta de liberdade. Liberdade para quê, professor? Liberdade para expressar livremente o pensamento, dizer o que pensava, porque quem governava a Rússia naquela época eram os czares. E os czares eram muito autoritários, né? Eram muito truculentos. Então, a situação é de insatisfação, porque você não tem liberdade para falar o que pensa, né? Não tem liberdade de expressão, você não tem liberdade para escolher seus governantes, não tem. Os czares vinham se alternando há séculos no trono, tá legal? No campo reinava uma forte tensão social, devido à grande concentração de terras nas mãos da nobreza. Olha essa imagem, olha essa fotografia do século XIX, são crianças camponesas, mas tão tristes, né? Elas estão assim, não estão sorrindo como é de se esperar de uma criança, né? De crianças que não têm os problemas que nós temos, mas você vê que eles estão assim muito, até alguns parecendo até adultas, na verdade. Então, é essa a realidade na Rússia do século XIX. Uma forte tensão social. Muitas terras nas mãos de poucos, e poucos, ou com muita ou com nenhuma terra. Tá bom? É a estrutura agrária. Em relação a isso aqui, pessoal, nos lembra o que nós tratamos na aula anterior, quando nós falamos sobre a Revolução Mexicana, né, no início do século XX. Foi mais ou menos simultaneamente, porque no México, em 1910, na Rússia, em 17, e vai ali no comecinho do século XX, tá bom? Em muitos lugares, continuava ainda o sistema de produção feudal. Aqui eu quero fazer uma ressalva, não era o feudalismo propriamente dito,
Não era, né? Havia semelhanças com o feudalismo. Por quê? Porque não é correto você afirmar que o que havia no interior da Rússia, às vésperas da Revolução de 1917, era um sistema de produção feudal. Porque esse conceito de feudalismo, ele é adequado você utilizar em se tratando de Europa Ocidental, num período de tempo que vai do século V ao século XV, tá? Ok? E o regime czarista reprimia a oposição. A Ucrânia, a polícia política, controlava o ensino, a imprensa e os tribunais. Ou seja, tinha um departamento no governo czarista, que era a Ucrânia, que era chamada polícia política. O que é polícia política? Esse pessoal aí não vai atrás de ladrões, ninguém que matou ninguém. Não. Polícia política é para repreender, reprimir, torturar, e às vezes até matavam, né, aqueles que eram contra o czar, que eram a oposição ao czar. Tá legal? E aí, por exemplo, ensino. Vamos pegar o ensino. Nossos colegas professores na Rússia, antes da Revolução de 17, eles não tinham a liberdade de falar o que eles pensavam em relação ao czar, entendeu? Havia um controle por parte da Ucrânia, às vezes até com o próprio militar, às vezes disfarçado, a paisana, o mesmo fardado na sala de aula, acompanhando o que o professor estava ali comentando com os alunos deles. A imprensa, você acha que um jornalista na Rússia podia escrever o artigo que ele quisesse, a ideia que viesse na cabeça dele? Não. A Ucrânia, né, essa polícia política russa, fazia toda uma filtragem, analisava o texto, isso aqui pode imprimir, não, isso aqui não pode não, epa, o cara aqui fez aqui, escreveu um artigo, falou mal, né, criticou o czar, não, imprime coisa nenhuma, não imprime. E como também os tribunais, né, muitas vezes chegava para os juízes decidirem questões que alguns nobres russos tinham agredido um camponês, mas mesmo assim tinha que inocentar o nobre, né, entendeu? Porque eles tinham privilégios. Aqueles juízes que ousavam fazer justiça, né, e não injustiça, eles eram perseguidos, eram afastados das suas funções. Então, esses ingredientes todos se somam nesse caldeirão revolucionário que vai dar origem ao aumento de insatisfações. Olha essa imagem, frio, neve, entendeu? Temperaturas bastante baixas, né, na Rússia. Então, milhares de pessoas foram enviadas ao exílio na Sibéria, condenadas por crime político. Primeiro, onde é que fica a Sibéria? A Sibéria é uma região muito fria no norte da Rússia. Eles mandavam para lá, para as prisões na Sibéria, aqueles chamados presos políticos. Quem era o preso político? Eram as pessoas que não tinham matado ninguém, não tinham roubado ninguém. O crime deles foi ter se manifestado publicamente contra o czar. Eram opositores ao czar Nicolau II. Então ele prendia, botava no trenó desse, mandava deixar na Sibéria. E está preso, né? Uns morreu de fome ou de frio, entendeu? Por conta de uma situação bastante adversa. Isto, lógico, aumenta, né, as insatisfações em relação ao czar. A imagem do czar não está nada boa, né? A maioria da população russa está indignada com o senhor czar, Nicolau II. Então, capitalistas e latifundiários mantinham o domínio sobre os trabalhadores urbanos e rurais. Então, veja que se tem satisfação no campo, da parte dos camponeses, satisfação por quê? Porque eles não têm terra, porque as terras estão na mão de poucos, né, os latifundiários, a nobreza. Mas também na cidade tem satisfações, porque os trabalhadores urbanos são controlados pelos capitalistas, né, pelos empresários e pelos industriais. Então, assim, não ser pobre já é uma situação complicada, difícil, bastante dolorosa em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, mas ser pobre na Rússia, no final do século XIX e começo do século XX, aí não era nada bom, não era nada legal. Vocês estão vendo aí pelas roupas, né? Um russo tem que se proteger bem do frio, né? Casaco bem forte, botas, né? Até essa proteção para a cabeça que eles usavam, né? Um gorro, tá? No governo do Nicolau II, quem é esse cara? É o czar.
é exatamente ele que vai sofrer a Revolução Russa de 1917. Ele que governou a Rússia de 1894 a 1917. Ou seja, ele pegou o finalzinho do século XIX e o início do século XX, né? O czar Nicolau II. No governo dele, a Rússia acelerou seu processo de industrialização. Mas de que maneira, professor? Com o capital russo? Com o dinheiro dos russos que eram ricos, poderosos? Não. A industrialização aliada ao capital estrangeiro. Ah, professor, e como é que é isso? Na prática? Na prática, dinheiro que vinha da Inglaterra, da Alemanha, da França, tá entendendo? E os empresários investiam na Rússia. Muita matéria-prima, mão de obra barata, um excelente mercado consumidor, é isso que atraía esse capital estrangeiro. Né? E os lucros ficavam na Rússia? Não, como era muito comum naquela época, e até hoje, infelizmente, em alguns países, que esses lucros voltavam para a nação de origem. Porque hoje em dia, as nações que se dão respeito, elas estabelecem regras, normas, critérios, para estes capital que vem de fora, eles atuarem dentro dos seus respectivos países. Porque se você deixar eles entram e fazem, o estrago é grande. Mas já tem países que dizem, opa, peraí, você vai ter que se comprometer, por exemplo, em respeitar o nosso meio ambiente. Você vai ter que se comprometer, por exemplo, de pagar um salário decente para os nossos trabalhadores. Você vai se comprometer, por exemplo, de investir no nosso país parte do lucro que vocês ganham aqui dentro. Você está entendendo? Então, o czar Nicolau II não tinha condição nenhuma. Ele não estabelecia condições nenhuma, critério nenhum. Os operários começam a se concentrar nas grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo, por exemplo. Ora mais, quando começam a surgir essas indústrias, mesmo com capital internacional, muitos vão abandonar o campo em direção à cidade, em busca de emprego, como acontece, né? Em vários momentos da história da humanidade. Só que eles chegam nessas cidades, São Petersburgo, chegam em Moscou, eles vão morar na periferia, em habitações bastante precárias, desconfortáveis, né? Nada higiênicos, enfim, ó, tantas condições de trabalho como as condições de vida pioraram, com a fome, o desemprego e a diminuição do salário. Diminuição do salário como, professor César? Explica isso. É o seguinte, não vai aumentar o êxodo rural? Não vai ter uma grande quantidade de russos que vão sair do campo em direção à cidade, buscando melhoria de vida? Então, quando eles vão bater na porta das indústrias, o que é que os patrões vão perceber? Opa, tem mais gente querendo trabalhar do que vaga de emprego. Então, vamos fazer o seguinte, vamos baixar o salário. Reclamou, chama o próximo da fila, né, que está contratado. Dessa forma, simples assim. Né? Então, você está vendo aí diminuição de salários, que quando você diminui o salário, esses fatores estão conectados. Diminuir o salário, aumentar a fome, não é verdade? Aumenta o desemprego, aumenta a fome. Né? É algo que está conectado, né? Uma situação com a outra. Mas a burguesia na Rússia também não era beneficiada, pois o capital estava concentrado nas mãos dos banqueiros e dos grandes empresários. Aí complicou. Complicou para quem? Para o czar. Complicou para o Nicolau II, nosso amigo Nicolau II. Porque você acompanhou aí a sequência. Os camponeses estão insatisfeitos. Eles não têm terra, são explorados, são maltratados. Tá? Os operários estão insatisfeitos. Péssimos salários, né? Péssimas condições de trabalho, de moradia, alimentação. E agora até a burguesia está insatisfeita, porque não era beneficiada, os ricos na Rússia, ou parcela deles, né? Por quê? Porque o dinheiro ia acabando, né, concentrado nas mãos, né, dos banqueiros ou do grande empresário. Então, tem uma parcela da elite russa, né, da burguesia, né, dos comerciantes, alguns grandes comerciantes, que eles não se sentem contemplados por essa política econômica do czar Nicolau II. Isto vai se avolumando. Olha essa fotografia, é uma indústria na Rússia, no começo do século XX, há mais de 100 anos. Os operários sem proteção nenhuma, sem capacete, sem luva, sem... Você está entendendo? E olha, e vejo que se for possível, se você desse aí um zoom, um close nessa foto aí no seu celular, entendeu?
você vai ver o quê? Você vai ver que eles estão tristes, né? Eles estão sérios, eles não estão nada satisfeitos. O cara trabalhando muito, ganhando pouco, como é que pode estar alegre? Operário na Rússia, no final do século XX, está numa situação como essa. Tá legal? Beleza? Bolcheviques versus mencheviques. Eu aposto que você, em algum momento, né, do seu estudo, você já ouviu falar em bolcheviques e mencheviques. Não é verdade? Pode ser que você diga assim, professor, ouvi falar, eu já ouvi, não me lembro mais o que era. Pois vamos lá. Quem eram os bolcheviques? Quem eram os mencheviques? O Partido Operário Social Democrata Russo era crítico com a política do país, né? E tinha duas correntes, tinha dois grupos. Tinha os bolcheviques e tinha os mencheviques. Quem eram os bolcheviques? Bom, primeiro que bolchevique quer dizer maioria em russo. Esses bolcheviques, eles eram liderados por Lenin, né, Vladimir Ilyich Lenin, defendiam a ideia revolucionária da luta armada para chegar ao poder. Então, para os bolcheviques, só tinha uma maneira de tirar o czar Nicolau II do trono, na bala, né, na luta armada. Tá legal? Já os mencheviques, que quer dizer minoria em russo, liderado por Plekhanov, defendiam uma ideia evolucionista de se conquistar o poder através das vias normais, como, por exemplo, das eleições. Tá, compreenderam? Então, quem eram os bolcheviques e mencheviques? Eram duas correntes políticas, né, que compunham o Partido Operário Social Democrata Russo. O que eles pensam de diferente? Primeiro, antes de dizer o que eles pensam diferente, o que eles tinham em comum? Tanto bolcheviques como mencheviques queriam afastar o czar Nicolau II do trono. Só que eles tinham dois caminhos diferentes. Os bolcheviques, eles defendiam que só tinha uma forma de tirar o czar Nicolau II do trono, na Rússia. Era através da luta armada, na bala. Já os mencheviques, não, para que isso, derramamento de sangue, né? Não, tira isso da cabeça, cara. Vamos através das eleições, a gente lança candidatos, o povo vai votando, vai elegendo os representantes. No belo dia, nós temos maioria no parlamento e nós afastamos o czar Nicolau II. Só que os bolcheviques não demonstraram ter paciência para esperar esse tempo todo, nem sabia quando que viria esse dia, né, que os mencheviques iriam chegar ao poder, né, a maioria daqueles que eram contra o Nicolau II. Tá legal? Esse cidadão aqui no centro, né, é o Lenin, né, o Vladimir Ilyich Lenin, líder dos bolcheviques. Essa foto é de um grupo, né, você está vendo aí, 7 bolcheviques, ou seja, aqueles que defendiam a luta armada, né, para se chegar ao poder na Rússia. Tá legal? Os bolcheviques. Em janeiro de 1905, aconteceu um episódio que ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? Janeiro de 1905, Domingo Sangrento. Um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica em frente ao Palácio do Inverno de São Petersburgo, uma das sedes do governo. Quem que está lá dentro? Está o czar, Nicolau II. Esse movimento é pacífico, viu, galera? Eles não estavam armados, estavam de boa, queriam só o quê? O objetivo era entregar um documento, um abaixo-assinado ao czar, pedindo melhorias. Entenderam? Um grupo de pessoas ficaram em frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo, e eles pretendiam entregar um documento, um papel, com assinatura, um abaixo-assinado, reivindicando melhorias, né, uma redução no preço dos alimentos, que ele autorizasse o aumento do salário, por exemplo, quem sabe, entendeu? Mas a guarda do palácio, assustada com a multidão, abriu fogo, matando mais de 1.000 pessoas. Por isso que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Vocês estão vendo aí nessa imagem, né, aí na tela de vocês, né, uma representação artística desse massacre. O povo desarmado, homens, mulheres, né, sendo agredidos pela guarda, né, do palácio do czar Nicolau II. Alguns já estão no chão, mortos, outros estão feridos,
a neve branca ficando vermelha em alguns pontos, né, pelo sangue desses operários, pessoas simples, pessoas humildes, que não estavam lá desarmados, que não iam fazer nenhum mal ao czar, né, o Nicolau II. No entanto, foram agredidos. Estou vendo aqui até um líder religioso da igreja ortodoxa, está aí segurando uma cruz. Veja como o movimento era pacífico, nem isso respeitaram. Alguns com quadro de santos, os ícones. Aumenta a insatisfação do povo. Que raios de czar é esse? Que manda matar pessoas desarmadas que queriam tão somente entregar um documento para ele. Ele podia nem atender aquelas reivindicações, ou atender só umas, não atendia todas, mas nem isso. A ordem foi no sentido de reprimir com violência. Mais de 1.000 pessoas foram mortas neste mês de janeiro de 1905, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Eu imagino que o Nicolau II, o czar, deve ter se arrependido muito pelo massacre desse, sem necessidade nenhuma. Esse povo estava desarmado, covardemente. Vocês estão vendo aí os militares, Tudo bem que não é uma foto, é uma representação artística, mas dá para ter uma ideia, com espadas, com armas de fogo, eles mesmo, botando para matar, Então, grave isso. 1905, Domingo Sangrento. O czar, diante da pressão revolucionária, ele viu que o negócio estava pegando. O czar promulgou uma constituição e permitiu a convocação de eleições para a Duma. O que era a Duma? A Duma era o parlamento, o parlamento russo. Através dessa constituição, a Rússia tornava-se uma monarquia constitucional, embora o czar ainda concentrasse grande poder e o parlamento tivesse uma atuação limitada. O que é que tem de errado nisso aí? Ora, que raios de monarquia constitucional é esta, pessoal? Que o czar não teve seus poderes limitados, em que o rei não teve seus poderes limitados. Por outro lado, como era, digamos assim, costumeiro nas monarquias constitucionais, o parlamento ele tinha plenos poderes, era respeitado. Mas esse parlamento russo, definido pela Constituição, que foi aí outorgada pelo czar, estabelecia uma atuação limitada para o parlamento. Então, veja que é só de fachada. Na verdade, ao que tudo indica, o czar queria ganhar tempo e organizar umas reações contra essas agitações sociais e os sovietes. Opa! O que eram os sovietes? Diante da impossibilidade de haver partidos de oposição ao czar, legalmente constituídos, surgiram os sovietes. E o que eram os sovietes? Era uma espécie de associações, entidades. Às vezes tinha um soviete de um bairro, às vezes soviete de uma indústria, sovietes no campo. Então, é um grupo de pessoas, formavam sovietes, que se reuniam periodicamente para tratarem sobre a situação econômica, política do país, e procurar visualizar alguma alternativa, alguma solução. Então, o czar procurou ganhar tempo, dessa forma. Na sequência, nesse mesmo ano do Domingo Sangrento, 1905, outro fator de descontentamento foi a derrota da Rússia na Guerra Russo-Japonesa. Ora, nós estamos falando de 1905, viu, galera? Nós não estamos falando de uma situação atual, não. Há mais de 100 anos atrás, o Japão não era ainda a potência que é hoje. Então, a Rússia já era uma potência, um império russo, enorme, imenso. Se comparar a Rússia com o Japão, é de fazer pena e dó. Mas a Rússia perde nesta guerra com o Japão. O Japão vence. A guerra russo-japonesa. Aumenta o descontentamento do povo russo, porque foi uma humilhação. Então, a Rússia perdeu o conflito para o Japão, que era considerado um povo inferior. Considerado por quem? Pelos russos.
e teve ainda que ceder algumas ilhas, né, para o Japão. Não bastasse ter perdido a guerra, né, para o Japão, a Rússia ainda se viu na obrigação, foi, né, como uma espécie de condenação, porque perdeu a guerra, de ceder algumas ilhas para o Japão. Então, pessoal, observem que os acontecimentos, eles vão surgindo e causando um aumento do desgaste, né, da imagem do czar Nicolau II. Tá legal? A guerra russo-japonesa, ela caminhou nesse sentido. As pessoas comentavam na Rússia, como é que pode nós perdermos para o Japão? Vamos ganhar de quem? Mas isso, eu repito, uma realidade de 100 anos atrás, né? Quando o Japão não era essa mega, hiper, super potência que é hoje. E isto faz com que vocês entendam mais ainda, né, as motivações para que o povo russo ficasse chateado, né, pela derrota, né, em 1905, né, para o Japão. 1914, pipoca o início da Primeira Guerra Mundial, que vai durar até 1918. Né? A Rússia tinha tudo para não entrar nesta guerra, mas mesmo assim o czar Nicolau II teima e decide que a Rússia vai participar da Primeira Guerra Mundial. Mas por que, professor, que a Rússia não tinha condições de participar da Primeira Guerra? Olha, sendo bem realista, não tinha mesmo. A Rússia passava por sérios problemas econômicos, né? O povo na Rússia passava também por dificuldade até para sobreviver, entendeu? A questão de alimentos, a questão mesmo, toda aquela insatisfação causada pelo aquele massacre do Domingo Sangrento, fazer com que as pessoas não se motivassem, né, a entrar numa guerra ao lado, né, do exército russo. A derrota para o Japão era outro fator também, né, que pesava contra. Mas se a Rússia não ganhou do Japão, como é que vai entrar numa guerra lutando contra mais países, tá? E aí, pessoal, veja bem que mesmo assim, na Primeira Guerra Mundial, a Rússia passa a compor a Tríplice Entente, né, ao lado da Inglaterra e da França, ao lado da Inglaterra e da França, contra a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Mas a Rússia, ela tinha condições de participar dessa guerra, como eu já falei, não tinha. Para vocês terem uma ideia, o exército russo totalmente despreparado, ainda usava cavalos. Essa fotografia que vocês estão vendo aí na sua tela é exatamente de um destacamento da cavalaria russa. Cavalos, em plena Primeira Guerra Mundial. Entendeu? Quando já tinha sido inventada a metralhadora, né, os primeiros tanques de guerra, lança-chamas. Então, cavalo era muito cruel você colocar cavalo no confronto. É como se as guerras tivessem congelado, né, as armas não tivessem sido desenvolvidas, novos armamentos, novas estratégias de guerra. Então, foi um massacre, né, o exército russo, né, ainda utilizando a cavalaria. Uma rajada de metralhadora matava logo 5, 10, 15 cavalos desse daí, né? E aí os soldados estão no chão, desprotegidos, expostos. Né? As consequências foram o quê? Derrota por cima de derrota em várias batalhas, que deixaram a Rússia enfraquecida e economicamente desorganizada. Se a Rússia já estava quebrada, né, economicamente falando, com o envolvimento, né, na Primeira Guerra Mundial, complicou mais ainda, tá certo? Então, como eu falei no início, a Rússia tinha tudo para não entrar, mesmo que a Inglaterra, a França entrasse em contato com o czar Nicolau II, olha, o senhor é importante, a Rússia tem que estar conosco, ombro a ombro, nessa guerra, contra os alemães, contra o Império Austro-Húngaro. O czar Nicolau II bem que podia ter dito, não, pessoal, não vai dar dessa vez não, deixa para a próxima, porque nós estamos cheios de problemas internamente, nosso exército ainda anda a cavalo, para vocês terem uma ideia, não consegui nem comprar um tanquezinho de guerra para eles brincarem, então não leva mal, mas nós não vamos entrar não. É que nada, ele decide entrar e mesmo sendo solicitado, pedido a ele para que ele retirasse a Rússia da Primeira Guerra, ele não cedia. Ele se mantinha intransigente.
em relação a manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O que é que vai acontecer para ele internamente? Aumenta a insatisfação. Lembra? O mesmo czar que mandou matar mais de 1.000 pessoas no Domingo Sangrento, entregar só um papelzinho para ele, um abaixo-assinado. O mesmo czar, né, que conduziu a Rússia para a derrota na guerra contra o Japão, né, em 1905, é o mesmo czar que é teimoso, insiste em manter o exército russo na Primeira Guerra Mundial, resultando na morte de centenas e centenas de jovens. Então, os pais, né, desses rapazes estão muito insatisfeitos com ele. Tá aí a fotografia do czar Nicolau II, né? Em março de 1917, o movimento revolucionário foi deflagrado, com greves se iniciando em São Petersburgo e se espalharam por vários centros industriais. Os camponeses também se rebelaram. Pronto, então, rebelião na cidade e no campo, né? Ou seja, era a Rússia enfrentando a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, soldado a cavalo, e internamente o povo se rebelando. Então, a maior parte dos militares aderiu aos revolucionários. Se o czar não tem mais nem militar do lado dele, quem que vai defender ele? Isso acabou forçando a abdicação do Nicolau II em fevereiro de 1917. Então, ele abdica ao trono. Ele conclui que não tem mais condições de continuar à frente do governo russo. Tá? Ele se afasta, mas simplesmente não se afasta. Né? Por quê? Porque havia o seguinte: a Rússia não pode ficar acéfala, não pode ficar sem comando, sem cabeça. Né? Quem é que assume? Após a abdicação do czar, forma-se um governo provisório sob a chefia de Kerensky, envolvido em disputa entre liberais e socialistas. Quem é esse cara? Olha ele aí. Foi uma imagem que eu localizei dele, uma imagem de boa qualidade, mas foi que eu consegui. O Kerensky passando em revista a tropa. Ele é menchevique. Ele faz parte daquele grupo dos mencheviques. Está lembrado? Quem eram os mencheviques? Eram os que defendiam o diálogo, o entendimento, as eleições, era contra a luta armada, contra os bolcheviques. Sofrendo pressões dos sovietes, o governo concedeu anistia aos prisioneiros exilados políticos. Os sovietes, que eram mais ligados aos bolcheviques. O Vladimir Ilyich Lenin estava no exterior. O Leon Trotsky estava no exterior. O Stalin também estava no exterior. Eles foram para fora da Rússia preocupados com a vida deles. Poderiam ser mortos, né? Quando o Kerensky chega ao poder, mesmo sendo menchevique, ele é pressionado pelos sovietes, né, por essas organizações comunitárias, populares, sindicais, né, trabalhistas. Os sovietes pressionam o Kerensky para ele autorizar o retorno imediato desses camaradas que estão no exterior. Né? E aí volta quem? De volta para a Rússia, os bolcheviques, liderados pelo Lenin e pelo Trotsky, organizaram um congresso onde defendiam lemas como terra, pão e paz e todo o poder aos sovietes. Vejam bem, é muito fácil você entender as razões desse slogan, paz, terra e pão. Paz por quê? Era um desejo do povo russo que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra. Ou seja, paz. Tá bom, já morreu muita gente, né? Terra, uma outra reivindicação era a reforma agrária, né? Democratização da propriedade da terra. E pão, comida. O povo russo estava passando fome. Então, eles foram muito criativos na elaboração desse slogan, paz, terra e pão, porque sintetiza, né, 3 grandes anseios, né, do povo russo naquela época, em 1917. Como também todo o poder aos sovietes. Essas associações comunitárias, tinha soviete, às vezes, por quarteirão, soviete de fábrica, entendeu? Soviete no campo. Então, a Rússia tinha vários sovietes organizados. Aqui você observa, só para vocês compreenderem melhor, a questão da simbologia, né? Porque aqui você está vendo nesse cartaz na Rússia, né? Um operário segurando aí a foice e o martelo. Depois foi até incorporado na bandeira da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas aí, para que você entenda, o martelo simbolizando os operários da cidade, né, da indústria, e essa foice representando os operários do campo. Lá na Rússia,
eles não trabalham muito com enxada não, né? Eles não cultivam milho, feijão, arroz, não. Lá são cereais típicos daquela região. A aveia, a cevada, né? O centeio, entendeu? Então, o trigo, esses cereais todos são colhidos com a foice. Por isso, assim, quando eles olhavam a foice, já lembravam no trabalhador rural. O martelo representando os trabalhadores urbanos, entendeu? Então, é por isso que a foice e o martelo depois foi incorporada, né, às bandeiras da União Soviética. Tá legal? Então, voltam para a Rússia quem? Os bolcheviques. E eles voltam com tudo, né? E aí os mencheviques que se cuidem. No dia 25 de outubro de 1917, operários e camponeses, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. Pronto. Agora vai começar a fase da Revolução Bolchevique. Antes era a Revolução Menchevique. Então, operários, a turma lá do martelo, os camponeses, a galera da foice, né, sob a liderança de Lenin, tomaram o poder. De quem? Dos mencheviques. Quem primeiro caiu foi o Nicolau, né, o czar, Nicolau II. Né? Depois, o Kerensky assume, o Kerensky também vai cair, e aí os bolcheviques vão assumir o poder. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo aqui o Lenin, né, aqui do lado o Trotsky, um casaco bem pesado para proteger do frio, né, na Rússia. Esse frio da Rússia é cruel. Foi ele que ajudou a derrotar o Napoleão Bonaparte. Napoleão tentou invadir a Rússia e se arrependeu. Né? Frio intenso. O Adolf Hitler tentou invadir a União Soviética e se arrependeu. Neve, frio intenso. Dizem que congelava até a gasolina dos tanques de guerra dos nazistas. Mas o russo não. O russo aí, para eles, estão tão adaptados com este frio, como nós aqui no Nordeste com esse nosso calorzinho, né? A galera diz até que os nossos irmãos russos, né, essa turma aí gosta muito de tomar uma boa vodka, a bebida deles, exatamente para poder também conviver com este frio intenso. Ou imagino que algum desses senhores aí utilize desse pretexto também para tomar uma vodkazinha aqui e acolá. Mas vamos lá, vamos deixar esse papo etílico de lado e voltando para cá. Os bolcheviques distribuíram terra entre os camponeses e estatizaram os bancos. Professor, para tudo aí. Como é que é? Distribuir terra, entendi, bacaninha, reforma agrária, isso aí tá legal. E agora, como é que é esse papo de estatizar banco? Estatizar banco quer dizer o seguinte, os bancos que eram privados, bancos que eram particulares, passaram a pertencer ao governo russo. Eles foram, portanto, estatizados. Compreenderam? O contrário seria privatização. Seria pegar um banco público, né, como alguns, infelizmente, defendem, né, que é um patrimônio da sociedade, né, e privatizá-los. É pegar um banco que é estatal e torná-lo um banco privado. É um debate, né, porque há aqueles que defendem, aqueles que são contra, não vamos entrar no mérito. O que preciso que vocês entendam são os conceitos, privatizar e estatizar. Mais uma vez, repetindo, estatizar, ou um banco, ou uma indústria, qualquer empreendimento, estatizar seria transformar uma empresa que é privada, que tem um dono, tem uma sociedade, né, de donos, e transformar num empreendimento estatal, do governo. Isso é estatizar. Privatizar é o contrário, né? Pegar um bem público, transformá-lo em privado. Beleza? Bacaninha? Então, vamos seguindo, né? Então, professor, e esse papo de estatizar bancos? Alguém ficou chateado? E como ficaram chateados? Sobretudo, lógico, por óbvio, os donos do banco, né? Alguns deles até eram bancos estrangeiros, tá? Então, as estradas de ferro também foram privatizadas, as indústrias, não é só o banco não, que passaram para o controle dos operários. Entre aspas, né? Em tese. Porque, na verdade, na prática, a burocracia, né, o partidário, o Partido Comunista Soviético, é quem vai assumir o controle, né, dessas empresas todas, né? Ok? Depois a gente vai ver isso em outras aulas. Qual foi o primeiro ato importante do novo governo, o governo bolchevique? Foi exatamente retirar a Rússia da guerra. Em fevereiro de 1918, foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk com as potências centrais. Você está entendendo? Ora mais, o czar Nicolau II não fez, não tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, não recuou. Pois o governo menchevique do Kerensky também nem tocou nisso.
Pois quando os bolcheviques assumiram o poder na Rússia, um dos primeiros grandes atos foi, Primeira Guerra, tchau, nós estamos fora, mandar nossos rapazes mais para morrer, não. Morria soldado, morria cavalo, morria tudo. Então, nós temos mais problemas internos para resolver do que essa confusão de vocês aí, entenderam? É lógico que a Inglaterra não ficou lá muito gostando, nem a França, perderam um grande aliado, né? Mas eles caíram fora e ainda foram perdendo, viu? Teve a entrega da Finlândia, países bálticos, da Polônia, da Ucrânia, agora no conflito com a própria Rússia, e a Bielorrússia, além de distritos do Império Otomano e da região da Geórgia. Ou seja, a Rússia perde território, mas não perde mais as vidas do soldado russo, que é mais importante, né? Então, o governo bolchevique, ele recua, não é nem recua, ele faz sair mesmo da Primeira Guerra Mundial, né? Através desse documento, desse tratado, o Tratado de Brest-Litovsk. E aí vocês estão observando nessa fotografia histórica o nosso amigo, o Trotsky, aqui representando a Rússia, né, ao assinar esse tratado. Vamos cair fora mesmo, vocês, os russos? Nós vamos, rapaz, nós temos muita confusão interna para resolver, não tem como a gente levar duas frentes de guerra ao mesmo tempo, não, entendeu? Enfrentando os alemães e enfrentando um conflito interno, ok? Fevereiro de 1900, a guerra estava praticamente terminada também, né? Em fevereiro de 1918, ela não se prorrogou muito, né? Você está vendo aí a Primeira Guerra, ela vai de 1914 a 1918. Quando os russos se retiram, em fevereiro de 18, ela já estava se aproximando do final. E olha essa imagem. Olha, é uma fotografia, né? Colorizada e tal. Você está vendo aí o czar, Nicolau II, a czarina, todos muito elegantes, as quatro filhas, quatro moças e esse garotinho. Pois bem, todos foram mortos. Todos foram mortos. Por quê? Havia, na época, não que isso nada justifica o que aconteceu. Também não foram os únicos a serem mortos, né? Na Revolução Francesa, Luís XVI, o rei, a rainha, eles também foram mortos, né? Mas é porque havia um comentário de que grupos ligados ao czar estavam se organizando para reconquistar o poder. Então, eles entenderam que assassinando a família, né, iriam conter esse tipo de movimentação. Mas vamos lá. Guerra civil na Rússia, ou seja, a Rússia sai da Primeira Guerra Mundial, mas não vão lutar mais contra alemães, não. Agora vai ser russo contra russo, né? Guerra civil. Os 4 primeiros anos do governo bolchevique foram marcados por uma guerra civil que abalou profundamente o país. Mas é lógico, né? Desestrutura economias, né? A sociedade, enfim, é algo muito danoso. Para evitar qualquer tentativa, né, de restauração monárquica, o czar Nicolau II e sua família foram assassinados, olha a injustiça, sem qualquer tipo de julgamento, em julho de 1918. Não foram julgados, não tiveram a oportunidade nem de se defender, nem de alguém propor, não precisa matar, deixa eles presos, ou então, não, manda eles para fora do Brasil, olha, do país, da Rússia, né? Olha o que aconteceu aqui no Brasil. Quando a República foi proclamada, né, nós não temos esse momento na nossa história da execução, né, de Dom Pedro II, né, da esposa dele, né, da Imperatriz Leopoldo, aliás, da Teresa Cristina, né, que era esposa de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, que era filha dele. Não teve isso. Foi decretado o banimento da família real. Colocaram eles no navio, mandaram para a Europa, ele foi para Paris, né, viveu lá até morrer na França. Não houve isso com a família real brasileira, não foram executados. Mas aconteceu na Revolução Francesa, né, com a família de Luís XVI, aconteceu também com a família do czar Nicolau II. Né? Eles foram todos executados sem qualquer tipo de julgamento. O Exército Vermelho, criado por Leon Trotsky, derrotou o Exército Branco, formado por nobres burgueses, garantindo a permanência dos bolcheviques no poder. Então, veja só, os russos se dividiram. Uma parte formaram o Exército Vermelho, liderado pelo Trotsky, e outra parte formaram o Exército Branco, né, formado por nobres, burgueses. Ou seja, ali você encontrar os mencheviques também, diluídos. Né? Volta a confusão entre bolcheviques e mencheviques.
Era preciso resolver essa parada. Eles nunca aceitaram terem perdido o poder, os mencheviques. E lembram que no início do processo revolucionário, quem estava à frente eram os mencheviques, né? Depois que eles perderam espaço para os bolcheviques. Tá legal? Bom, na sequência, o que vai acontecer na Rússia, né? Esses próximos capítulos, vamos dizer assim, já é o início do governo do Vladimir Ilyich Lenin, a implantação da nova política econômica, é algo que nós vamos comentar em outras aulas. Por enquanto, o nosso objetivo era tratar a Revolução Russa, né? O processo que resultou no afastamento do czar Nicolau II, como é que se deu esse processo, tá bom? Vamos agora exercitar tanto o que nós estudamos na Revolução Russa, nessa aula, como na anterior, que foi sobre a Revolução Mexicana. O que diz essa questão? A Revolução... Primeiro, interessante ler a fonte, faça isso, que você estiver fazendo sua provinha, viu? Olha lá, Otávio Paz, um escritor mexicano. Vamos ver o que esse cara tem a dizer. A Revolução é uma súbita imersão do México em seu próprio ser. Ou seja, está falando da Revolução Mexicana, né? 1910. 1911, é uma busca de nós mesmos, é um regresso à mãe. Nela, ou seja, na Revolução, o México se atreve a ser. Ora, se atreve a ser como? Sim, porque é uma linguagem figurada que ele está querendo dizer assim, que quando o México era uma colônia da Espanha, o México não era o México, não tinha essa identidade própria, era uma colônia de uma metrópole europeia. A partir do momento que o México se torna uma nação, então o México, e depois, no momento que o México faz uma revolução, né, o México se atreve a ser. Se atreve, interessante, é como tipo assim, ser nação não fosse algo próprio para um país na América Latina, né? É como se fôssemos condenados a sermos eternas colônias. Entenderam? Isso é tão interessante, tem todo um debate historiográfico hoje, né, sobre o decolonialismo, né, que traz exatamente disso. Nós acabamos, mesmo sendo, entre aspas, nações independentes, ainda temos muito impregnados na nossa mente uma mentalidade colonial. Vamos lá. A Revolução Mexicana, iniciada em 1911, trouxe à tona a organização e a luta das populações camponesas de origem indígena que até hoje utilizam esse movimento como símbolo. A eclosão da Revolução Mexicana pode ser explicada pelos seguintes motivos. Vamos lá? Vamos procurar localizar uma alternativa que fale sobre os motivos da eclosão da Revolução Mexicana. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A influência do ideário positivista e a atuação do científico nos movimentos camponeses. Galera, está errado. Por quê? O ideário positivista, né, elaborado por Auguste Comte, né, na França, século XIX, influenciou muito a proclamação da República no Brasil. Né? Benjamin Constant foi um grande propagador do ideário positivista. Aquela frase, ordem e progresso, que está lá escrita na nossa bandeira, ela é uma manifestação exatamente desse ideário positivista. Está certo em relação à proclamação da República no Brasil, mas está errado em relação à Revolução Mexicana, beleza? Alternativa B, a luta do campesinato pela propriedade da terra e as reivindicações de setores burgueses por maior espaço na política. Beleza, campesinato lutando pela propriedade da terra, também burgueses insatisfeitos que querem maior espaço na política. Então, essa é a alternativa correta. Tá beleza? Vamos passar para a próxima questão? Não, vamos aprender com as alternativas erradas. Né? Por que está errado? C, a necessidade de uma modernização capitalista e o desejo da burguesia pela ampliação da influência do capital francês. O que é que tem a ver o capital francês no México, na Revolução? Não tem nada a ver, está errado. Né? Grifemos muito bem esse francês. D, a união dos liberais e dos comunistas mexicanos contra o porfiriato e os interesses dos grandes proprietários na aliança com o capital inglês. Gente, aqui está tudo errado. Primeiro que nós estudamos a Revolução Mexicana, em nenhum momento nós observamos a participação de líderes
influenciados pela ideologia comunista. Tivemos isso na Revolução Russa de 1917, mas não na Revolução Mexicana, né, de 1911. Tá legal? A alternativa é, pelo seu processo de independência no século XIX, onde o México se endividou e a Revolução era uma possibilidade para alterar tal situação de dependência. Mas como? Se uma revolução faz endividar mais o país, né, você não paga dívida com revolução, tá? Então tá aí, por isso que essa alternativa está errada. Vamos para a próxima? A Revolução, iniciada em 1910, foi um grande movimento popular, anti-latifundiário e anti-imperialista. Vamos grifar? E revolução essa, a gente já viu de cara que é mexicana. Foi um movimento popular? Foi. Reuniu camponeses, pessoas pobres e tal. Anti-latifundiário, sim, queriam reforma agrária. Né? Anti-imperialista, sim, contra o México. Alguém já disse, pobre México, tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. Tá bom? Que foi responsável por importantes transformações no México. Do ponto de vista institucional, oficial, considera-se a Revolução como um movimento que derrubou a ditadura. De quem? Do Porfírio Dias. E possibilitou a ascensão do Francisco Madero em junho de 1911. No entanto, o movimento revolucionário possuía outra dimensão. Os camponeses do Sul, liderados por Emiliano Zapata, e os camponeses do Norte, liderados por Pancho Villa, defendendo a reforma agrária. Belezinha, bacaninha, o que é que ele quer? A leitura do texto nos permite concluir que a. O movimento popular que derrubou a ditadura do México teve como uma das suas manifestações as pressões dos camponeses pela realização de uma reforma agrária? Sim, tranquilo, exatamente. É essa a alternativa correta. Logo A. Passemos para a próxima? Não. Vamos analisar e entender o que é que tem de errado nas outras alternativas. Tá certo? B. A Revolução Mexicana, apesar de promover a derrubada da ditadura de Madero, apresentou um caráter essencialmente burguês sem a participação das camadas populares. Quem foi que disse que não tem a participação das camadas populares? Se marcar a alternativa B, você está contrariando o que está afirmado lá no enunciado. Olha só, a Revolução iniciada em 1910 foi um grande movimento popular. Então, pessoal, leitura atenta, né? Olha, preste atenção. Interpretação de texto também, as questões de história. O cara falou lá em cima que foi um movimento popular, você vai querer marcar a B, que diz sem a participação das camadas populares? Aí nos poupe, né? Por favor. Vamos analisar a C. Pancho Villa e Emiliano Zapata, líderes do movimento camponês da Revolução Mexicana, foram os principais responsáveis pela derrubada da ditadura Madero em 1911. Não, pessoal, eles derrubaram foi a ditadura de Porfírio Dias. Porfírio Dias. Quem derrubou Madero foi um general Huerta. Nós vimos isso na aula anterior. Alternativa D. A ditadura implementada após a Revolução Mexicana de 1910 foi responsável pela efetivação do projeto de reforma agrária defendido por Emiliano Zapata e Pancho Villa. O que é que tem de errado nisso? O que tem de errado é que o nosso amigo Francisco Madero, quando ele assumiu o governo do México, logo depois que o Porfírio Dias vazou, fugiu para a França, quando ele viu que o negócio estava piorando para ele no México, ele não ficou para ver, não. Lógico que ele temia ser preso, ser morto. Então, quem que assume? Francisco Madero. Francisco Madero jurou de pé junto que iria fazer a reforma agrária tão desejada pelo povo do México, tão defendida por essas duas grandes lideranças, Emiliano Zapata e Pancho Villa. Ocorre que ele não fez, ele não cumpriu. Por não ter cumprido, essa alternativa está errada. Dizer que houve que o Madero, né, efetivou o projeto de reforma agrária, né, defendido por Zapata e Pancho Villa. Tá legal? E a alternativa é, a Revolução Mexicana de 1910, apesar da aparência anti-imperialista, teve total apoio do governo dos Estados Unidos, beneficiado pela ascensão do líder popular Francisco Madero. Está errado. Está errado por quê? Para os Estados Unidos, era melhor o Porfírio Dias, que era um ditador, governava o México com mão de ferro, entendeu? Aliado deles, tá? Então, não havia sintonia. México vai querer? Reforma agrária. Inclusive, pessoal, as empresas que foram, algumas que foram estatizadas, acabavam contrariando os interesses norte-americanos.
Será que ainda dá tempo para... isso aqui dá porque é rapidinho, olha o tamanho dela. Uma questão sobre a Revolução Russa, vai ficar legal porque foi a que nós vimos por último. Só nos resta um pouco mais de 2 minutos. Depois da tomada do poder na Rússia pelos bolcheviques, está falando os bolcheviques, então esquece menchevique, né, que tomaram o poder. Foi organizado um movimento contra-revolucionário, contra os bolcheviques, que lutou contra a Revolução durante a Guerra Civil Russa. Uma das principais forças eram os brancos. Não tinha um exército branco? Não tinha um exército vermelho? Vamos lá, ele quer saber isso, que majoritariamente era composto por quem? Estão lembrados? Bolcheviques defendiam a luta armada, era a maioria. Mencheviques defendiam as eleições, era a minoria. Na Guerra Civil, vão se digladiar. De um lado o exército branco, do outro lado o exército vermelho. Se você tem dúvida, mas você pode eliminar pela lógica. Tem lógica, marcar a alternativa A, que diz que camponês era contrário à reforma agrária, mas pelo amor de Deus, se é para dividir a terra, né? Se esses camponeses iriam receber terra, como é que esses caras iam ser contra a reforma agrária? Aí você está pisando no pescoço da lógica, não é verdade? Então não marca A. B, anarquistas que desejavam defender os soviéticos. Não, anarquista não, gente. Anarquista é uma ideologia de Bakunin, século XIX, Europa, que era contra toda e qualquer forma de governo. A influência ali, na Rússia, não foi do anarquismo, não foi do positivismo, como disse uma outra questão anterior, por exemplo, em relação à Revolução Mexicana. Ali é o socialismo, né? O socialismo de Karl Marx, Friedrich Engels. Mencheviques que desejavam recuperar o poder. Essa é a alternativa correta. Esse exército branco, ele representava os interesses dos mencheviques, que tinham estado no poder com o Kerensky. Na outra alternativa, saudosos da monarquia czarista, que buscavam colocar os Romanov novamente, como se mataram todos. Só se baixasse na sessão espírita lá, né? Então, essa alternativa está errada. Ok? Então, meus queridos alunos e alunas do primeiro ano, vamos encerrando por aqui, né, as nossas 2 aulas de hoje. A primeira sobre a Revolução Mexicana, 1911, e a segunda sobre a Revolução Russa, 1917. Tá legal? Muito obrigado pela presença, foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.